Amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou contar pra vocês o meu relato de parto prematuro cesariana. Vocês acompanhem aí, eu tenho certeza que esse vídeo vai talvez tirar algumas dúvidas com a minha experiência, é claro, né? Lógico que nem sempre você vai acontecer igual com você, todas somos diferentes, mas já vai dar pra vocês terem uma noção aí. Trouxe até uma garrafinha d'água porque é um vídeo longo, eu sei que eu vou falar demais e na verdade eu vou dar um golinho porque essa água tá uma delícia, geladinha. Já quero pedir pra vocês não repararem meu batom, talvez vocês nem iam reparar, né? E agora eu falando, vocês vão reparar. Mas eu não sei passar batom escuro e nem por isso que eu vou deixar de passar, não é verdade? Fiz algumas anotações aqui pra mim não esquecer de comentar com vocês. Então, chega de enrolação, já deixa o like nesse vídeo que a gente já vai começar a contar pra vocês como tudo aconteceu. Então vamos lá. Meu parto foi com 8 meses e 4 dias. Eu faço questão de falar esses 4 dias porque já finalizou o 8º mês e ainda tinha 4 dias a mais. Então eu gosto de sempre estar falando assim. E o meu bebê, quando ele nasceu, ele era um bebê prematuro, por idade gestacional, né? Mas ele também era um bebê prematuro de baixo peso, ele era um bebê pig, gente. E ele começou a ser um bebê pig a partir das 24 semanas. Até com 20 semanas a gente ficava encabulado pelo tamanho do bebê. Ele tava, como se diz o doutor, sempre acima da média. E com 24 semanas ele ficou na média e depois ele foi caindo. Tanto que eu fiz uma ultrassom, se eu não me engano, com 34 semanas, eu não me lembro direitinho, e deu que ele tava com 29 semanas, porque a máquina calcula pelo tamanho e por peso. Então ele era um bebê pig também, um bebê pequeno para a idade gestacional. E ele se tornou um bebê pig e ele nasceu prematuro, tudo isso por conta da pré-eclâmpsia. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre isso, vou deixar aqui na descrição e aqui no card também para vocês assistirem. Então eu tive pré-eclâmpsia, por isso que o meu bebê não estava recebendo os nutrientes necessários para ele, eu estava perdendo tudo na urina e não para o bebê. Tive também pressão alta na gravidez, foram vários fatores. No geral, minha gravidez foi bem tranquila, essas coisas que aconteceram com a pré-eclâmpsia e a pressão alta eram coisas mais silenciosas, né? Então eu não sentia tanto, mas estavam ali e, querendo ou não, me prejudicou de alguma forma. Eu ganhei o neto em 25 de junho e ele poderia vir até dia 30 de julho, gente. Então até o dia 30 de julho era o tempo que ele poderia vir, né? No caso, eu ia marcar a minha cesárea pra mais ou menos 16 semanas, que era quando eu completei. 16 de julho, quando eu completasse 40 semanas, ou 39 e pouquinho, não sei, só sei que nós ia marcar para dia 16 de julho. Porém, uns 4 dias antes de eu realmente ter o neto, já começou alguns indícios ali de trabalho de parto, né? Eu tava tendo algumas contrações, eu tive muitas contrações de treinamento, mas eu comecei a ter uns 4 dias atrás contrações com dor, gente. Não era aquela dor insuportável, era uma dor suportável, mas a barriga endurecia e doía, gente, meio que a lombar ali, essa parte de trás aqui, assim, ó. Aqui é aonde é o culotinho, sabe? Aquela parte ali doía muito quando eu tava tendo contração e tinha bastante cólica. E acontecia tipo, 4 vezes no dia, 5 vezes no dia, eu tava tendo bastante em comparação com antes, né? Então, com 4 dias eu tinha, com 3 dias de parto eu tinha, e 2 dias antes do parto eu fiz as minhas fotos de gestante. Né, eu tava aí com 8 meses e fiz aí minhas fotos de gestante. Tinha acabado de completar 8 meses. 8 meses e 1 dia ou 2 dias. E aí eu fiz as minhas fotos de gestante, senti algumas contrações durante as fotos, mas no dia que eu cheguei das fotos, eu senti muita contração à noite. E pra mim isso era só um desconforto da gravidez. Eu tava realmente dolorida porque eu fiquei muito tempo em pé e por aí vai. Mas já era contração. A gente só descobriu, eu só entendo que isso é contração depois que eu realmente passei pela contração, gente. No dia 24 de junho, pessoal, eu e meu pai fomos lá comprar o bercinho portátil do neto, né? O neto falou assim, comprou o bercinho meu, posso vir. Foi basicamente isso, gente. Aí eu comprei no dia 24, saí da casa da minha mãe mais ou menos umas 6h30, 7 horas. E eu já tava sentindo algumas coisinhas, já tinha questionado com ela. Ela falou, já fica de olho, que talvez pode ser contração mesmo e por aí vai. E aí, quando foi mais ou menos às 7 horas, eu tive a primeira contração com dor, mas essa era dor mesmo, era tipo uma cólica muito forte, parecendo aquela cólica de menstruação, só que ela vinha muito forte. E aí doía no pé da barriga e doía também atrás, gente, parece que atrás tava tipo dormente, sabe? Ficou, é horrível essa sensação da dor nas costas. Então eu senti essa dor. E aí tava tipo, 10 em 10 minutos, e era bem pouquinho, era tipo 30 segundos de contração. E aí, gente, foi indo, eu comi bastante
bastante, comi picanha. Nesse dia eu tinha comprado uma jantinha de picanha, a peça de picanha, né? Comi muito, gente. Eu tava comendo sem querer, porque eu tava com dó de desperdiçar comida. Eu tava tipo assim, eu preciso terminar de comer isso aqui, eu preciso terminar de comer. E tentando comer de tanto que eu comi. E aí essa dor continuava, e eu comendo, e eu parava. Ai, que dor, nossa, o que tá acontecendo? E voltava a comer, gente. E quando foi mais ou menos às 9h30 da noite, eu conversei com minha mãe. Falei, mãe, acelerou essas dores, tá vindo muito rápido. E já tava vindo tipo de 6 em 6 minutos, sabe, essas dores. E aí meu pai falou assim, não, minha filha, né, não é pra você sentir dor não, já vai pro hospital. Porque meu pai viu minha mãe tendo ali 3 partos normais, né, ele já não queria que eu sentisse o que minha mãe sentiu. E porque na época meu pai não tinha condição de pagar um parto pra minha mãe. Lembrando que meu parto foi pelo particular, pessoal, por isso que eu escolhi a cesárea, né. Se fosse pelo SUS, aqui na minha cidade não tem essa opção. Eu sei que se você for na justiça tem um monte de burocracia, né? Mas isso não vem ao caso. Então, minha mãe e pai falou assim, não, minha filha, vai pro hospital. Minha filha, vai pro hospital, você tá ganhando neném. E aí eu, gente, que isso não é contração. Não, isso é só uma dorzinha, porque eu não sabia o que era contração. E eu tava tentando segurar e aguentar aquela dor, né? Só que aí quando deu mais ou menos 10 horas, eu falei, não, você quer saber? Vamos pro hospital. A gente deu entrada no hospital, né, com um papelzinho 10h50, mas enquanto eu tava subindo pros quartos, eu tava com contração. Enquanto eu tava lá na recepção, eu tava com contração e eu ficava segurando a mão na barriga e agachava e fazia, ai, sabe? Tipo, eu vou até gravar uma ceninha depois aqui pra mostrar como é que eu ficava, gente. Eu ficava andando pela casa segurando a barriga assim, nossa, era uma loucura que eu ficava andando aqui com dor e achando que era coisa normal. E o Paulo, não, a gente vai pro hospital, a gente vai voltar pra casa, você vai ver, não vai ganhar neném não. Aí o meu médico chegou, contei pra ele tudo que eu tava sentindo. E como eu tava muito cedo, eu tava com 8 meses, ele meio que acho que não acreditou, sabe? Ele falou assim, vou fazer o toque e vamos ver, né? Quando vier uma contração, você me fala. Aí eu tava perdendo meu tampão, gente, não sabia também. Eu não tinha noção do que era um tampão. Então eu tava perdendo meu tampão já tinha alguns dias e eu via uma coisa diferente, né? Mas eu pensei, é corrimento, toda grávida tem corrimento e esse corrimento só tá um pouquinho diferente. Então eu já tava perdendo meu tampão. E aí eu cheguei lá, o doutor fez o toque e o meu colo do útero já estava dilatado, já tava afinando, né? E eu tava com 1 centímetro de dilatação. E aí ele falou assim, você tá com o colo do útero, já tá dilatando, já tá afinando, tá com 1 centímetro de dilatação, seu tampão tá praticamente, saiu tudo, e quando vier uma contração, você me fala. E aí o doutor queria ver uma contração, e eu falei que tava de 5 em 5 minutos já, porque eu tava calculando naquele meu reloginho. E aí, quem disse que a contração veio com 5 minutos? Demorou muito mais que 5 minutos pra vir, acho que é só porque o doutor queria ver com quanto eu tava, né? E aí, quando veio a contração, ele apertou minha barriga e coisou e falou assim, a sua contração é verdadeira, realmente isso é uma contração. Porém, você ainda tá com 36 semanas. Não é bom ele vir agora, vamos esperar chegar a 37. E foi aí que ele me deu um comprimidinho, bem pequenininho, um comprimidinho branco. E eu tava até conversando com a Leia, uma seguidora que deu esses presentinhos pro neto, e ela falando, eles vão te dar, então, um comprimidinho pequenininho branco pra segurar, pra tentar segurar mesmo, né, pra chegar às semanas. E eu tomei esse comprimidinho e eles me deram morfina. Foi isso que a enfermeira falou que me deram morfina na veia. E não era, muita gente falando, Ângela, eles te deram citocinon, ou citocina na verdade, pra dilatar mais, você achando aí que era pra segurar? Gente, era pra segurar, meu bebê era prematuro, eles tinham que esperar mais um tempo, então eles me deram pra tirar a dor e também pra segurar mesmo. E aí, o doutor foi embora pra casa dele dormir, porque isso já era tipo umas 11 e pouco da noite, e eu fiquei lá no hospital em observação até o outro dia que eu ia ficar. E aí essa contração não passava, gente, tava ficando 30 segundos de contração, 40 segundos de contração, até ficar 1 minuto de contração, né, um intervalo ali de 5, 3 minutos e 1 minuto de contração. E tava acelerando e não tava, gente, parando de doer, eles me deram uma dose muito pequena, não sei, mas não tava parando de doer de jeito nenhum. E eu falava, Paulo, amor, e tal, e tal. Aí o doutor voltou no hospital, porque eu falei que não tava parando de doer de jeito nenhum. E que o remédio que ele passou não tava cortando a dor e muito menos parando, né, de contração, era pra segurar. E aí o doutor fez um novo toque, gente, em pouquíssimas horas, deitado em cima de uma cama, numa posição mais confortável, porque pra mim ia passar, não era uma sala de parto, eu cheguei a 3 centímetros de dilatação. E aí o doutor falou assim, realmente eu acho que vai nascer, porque 3 centímetros de dilatação parada, né, então já tinha dilatado bastante.
em comparação, por eu não estar em movimento nem nada. Então, aí ele falou, que o parto normal, se fosse um parto normal, né, ele explicou tudo, como seria tanto o parto normal como uma cesariana, lembrando que desde o começo, quando eu fui atrás dele, era pra fazer uma cesárea, não um parto normal, já contei isso pra vocês. E aí ele me passou sobre o parto normal, como seria. Eu já tinha até tido uma curiosidade, um interessezinho no parto normal, mas no dia do parto eu não quis não. Por quê, gente? Eu cheguei ali a 3 centímetros de dilatação. Se eu fosse ter um parto normal, seria com analgesia e por aí vai. Eu ia tomar uma anestesia, né? Tipo a RAC mesmo, só que com doses menores, pra não perder a força nas pernas e por aí vai. Eu fiquei ali naquelas horas sofrendo, querendo ou não, e dilatei os 3 centímetros. E ninguém, não o doutor, gente, o doutor foi excelente, mas o hospital, que é diferente, né? O doutor vai lá, eu paguei o hospital e paguei o doutor. O doutor foi lá, né? Só ligaram pro doutor. Na hora que eu falei que não tava aguentando mais, eu tinha falado um monte de vezes pra ele que tava doendo ainda, que não tava passando. O hospital não deu bola, o hospital, sabe, não se interessou. E aí o parto seria ali. O doutor não ia ficar o tempo todo comigo ali, seria aqueles enfermeiros que estão ali, ou os enfermeiros que ficariam próprios pro parto, né? E aí eu ia falar assim pra eles, me dá anestesia aí, né? Pra me ter o parto normal. Eles não iam me dar não, ou ia ficar me enrolando, ou ia me dar uma dose muito pequena, porque toda hora eu falava que eu tava sentindo dor, eles iam lá, colocavam um novo soro pra passar a dor e não resolvia coisa nenhuma, gente. Então Então lá na hora mesmo eu tirei totalmente essa opção de ter um parto normal justamente pelo o atendimento dos enfermeiros e das pessoas que estavam ali, né, me atendendo. Eu vi que se eu fosse ter um parto normal eu ia continuar sofrendo do jeito que eu tava ali, porque estava me dando remédio pra segurar e pra parar a dor. No parto normal eu ia sentir toda a dor e não ia ter aquele negócio de ser analgesia e não sentir dor, ou sentir menos dor no parto normal, né? Então eu não iria pagar, já que eu tava pagando ali e não foi barato, pra ter um parto normal com toda a dor. Então, antes mais eu ter ido pro hospital público da minha cidade ter o parto normal lá. Então eu falei, você quer saber? Vai ser uma cesárea mesmo. E aí eu fui e falei pro doutor, doutor, eu quero cesárea. Nesses 3 centímetros de dilatação, o Paulo falou assim, doutor, vamos fazer uma cesárea, pode preparar o centro cirúrgico, porque eu já tava sentindo dor, ninguém tava me dando moral, tava parecendo que, eu não sei se é porque, gente, eu não sou escandalosa, e eu não tava gritando de dor, eu não tava chorando de dor, eu tava simplesmente segurando assim, e vindo aquela contração e fazendo ai, 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 só. E ninguém me via fazer isso, porque quando os enfermeiros entravam lá, eu tava plena já de novo, e ninguém tava me dando bola, gente, eu não sei o que tava acontecendo lá, que ninguém me dava moral quando eu falava que tava sentindo dor. Então, o Paulo falou, não, pode preparar esse centro cirúrgico que a gente vai ter a cesariana, né, amor? Eu falei, é isso mesmo. E aí, foi organizar pra ter a cesárea no outro dia de manhã. E quando eu falei que isso não tinha amanhecido ainda totalmente, e quando falei que realmente ia ser a cesárea, aí eles falaram, as enfermeiras chegaram, que o doutor mandou dar mais uma dose aqui pra parar a dor, né? E quando ela deu realmente esse negócio pra parar a dor, eu senti mais uma única contração, que foi a hora que eu tava maquiando no vídeo. Vocês viram aí que eu senti mais uma contração e aquela foi a última contração que eu senti, gente. Depois daquilo, a minha barriga endurecia, eu sentia a contração, mas na verdade não foi a última contração, né? Foi a última dor que eu senti. E depois vinha uma dorzinha super suportável, gente, igual quando tinha começado lá às 7 horas da noite. Era uma dorzinha bem fraquinha. Realmente, nessa hora, me colocaram o remédio pra tirar a dor mesmo, gente. E o doutor já tinha mandado eu tomar esse soro, né, que realmente tirava bastante a dor lá no começo. E eles não colocaram, não. E dessa vez, quando eles colocou, parou a dor. Aí vocês falando nos vídeos, como é que alguém sentindo contração, dor, pensa em maquiar? Gente, cada um tem seu jeitinho, né? Eu queria ter uma cesárea, eu queria poder tirar aquelas fotos, eu queria estar plena pra receber meu filho, ser algo bonito e, sabe, eu quis aquilo. Então cada um tem a sua opinião, cada um tem seu pensamento, eu quis aquilo e naquela hora foi a última contração que eu senti e depois acabou, foi só 1000 maravilhas, até porque eu ia levar uma anestesia depois e eu não poderia me mexer na hora da anestesia, então realmente cortou a dor nesse momento. E aí, gente, quando foi por volta de umas 6 e pouquinho da manhã, já tinha preparado a sala de cirurgia, eles me deram uma roupinha, vocês viram na hora que eu tava me maquiando lá. E nessa hora, pessoal, mesmo tirando a dor, que eu tirou a dor lá, né, com esse soro que eu falei pra vocês, eu cheguei a 6,5 centímetros de dilatação. Então eu já tava com 6,5 centímetros. Vocês acreditam? Então, de uma noite, mais ou menos, de 11 horas que eu cheguei no hospital. Não, o doutor foi fazer o toque, já eram quase umas 11h30. De entrada, 10h50, aí o doutor chegou e aí foi mais ou menos umas 11h30. De 11h30 até 6h20 da manhã, eu já tinha dilatado 6,5 centímetros.
em 5,5 centímetros no caso, né, que quando o doutor viu já tava com 1. Então, dilatou muito rápido, sem esforço nenhum, só simplesmente sentada em cima da cama, gente, porque eu não andei pelo quarto, não, fiquei só em cima da cama. E aí eu fui pra sala de cirurgia, né, eu entrei sozinha, vesti lá um sapatinho, o Paulo ficou no dentro do quarto pra ser chamado depois, que tivesse tudo pronto. E aí eu cheguei lá, essa enfermeira que me levou, me deitou em cima da maca, onde eu ia ficar lá na sala de cirurgia, e elas começou a organizar, e enquanto isso eu tava lá. Aí organizava um trem daqui, organizava um trem dali, e aí, pessoal, chegou a anestesista. A anestesista muito gente boa, conversava comigo, foi muito bacana, muito humana, e conversou comigo e não me deixou nervosa, e e aí, como é que tá? Você tem medo de anestesia? Eu falei assim, olha, com a dor que eu tava sentindo, eu não tenho medo de agulha mais não, e eu sou muito medrosa de agulha, mas agora eu só quero que você me dê essa anestesia. Então ela tava rindo já, eu tava rindo, tava bem de boa, como eu falei, tava tendo contração, mas não tava tendo tanta dor, era uma dorzinha super suportável. E aí, pessoal, eu sentei na maca, né, com as pernas retinhas pra baixo, a coluna bem ereta assim, e não veio ninguém pra me abraçar, pra me segurar, não, gente. E ela só mandou eu ficar bem quietinha, e a enfermeira ficou assim do lado, pra caso eu mexesse ela me segurar, mas ninguém me segurou. Não sei se é porque ela viu que eu realmente tava bem tranquila e confiante com a anestesia, que ela não mandou ninguém me segurar, não. E aí ela só mandou eu ficar com os braços no meio do peito, assim, apertando, e... não, era assim, ó, com os braços apertando assim, e postura bem ereta. E aí ela passou o álcool, né, na coluna, e ela falou assim, ó, agora eu vou usar a minha unha. Eu duvido que na hora que ela colocou a unha já era anestesia, gente. Eu pedi pra ela, pessoal, não me falar quando ela fosse colocar a agulha, né? Eu prefiro não saber, porque eu fico tensa coisando. Então deixa a agulha entrar e na hora que entrar, entrou, né? Eu sinto que entrou. E aí ela falou assim, passou o álcool lá e colocou a unha. Ela falou assim, olha, eu só vou estar espetando a minha unha, tá? Não é anestesia ainda. E ela colocou, no que ela apertou assim, a unha dela, eu senti escorrer um líquido por dentro do meu corpo, tipo uma água, um trem lá embaixo mesmo, assim, na veia, e indo assim pro lado do bumbum, né, atrás, e endureceu, gente, ficou muito gelada essa parte, endureceu, eu fiquei durinha assim. E aí, gente, eu senti esse líquido descer e ela falou assim, ó, fica quietinha que eu vou aplicar anestesia. E eu tinha pedido pra não avisar. E aí eu fiquei bem quietinha, né, que eu pensei assim, isso realmente não foi anestesia, não. Só que eu não senti mais nada, eu não senti absolutamente nada, eu já tava sentindo adormecer. E aí ela foi, passou de novo um alquinho assim, limpando alguma coisa, e eu deitei, gente. E aí ela me deitou, aí eles continuaram rodando, mexendo lá, um monte de gente, e aí passaram uma faixa aqui no meu braço, e ela explicou que era só pra mim, caso acontecesse alguma coisa, eu não assustasse, levasse a mão, e sem falar pelo tanto de aparelho que ia ter aqui em mim, né. Então, fiz uma trança pra não ficar com o cabelo solto, ela me prendeu assim, colocou todos os aparelhos, não colocou nada no meu peito pra ver o coração, era tudo aqui assim mesmo, sabe, nas mãos, aqui no dedo, foi tudo nos braços. E aí, o doutor falou assim, isso aí eu já tava pelada, gente, eu tava peladona, a roupa que eu vesti só tava até aqui só. E eu nem sabia, eu não sentia se tava pelado, se não tava. Aí ela falava assim, tá sentindo? Aí ela apertava minhas pernas. Eu falei, um pouco, ainda tô sentindo a sensação. Até na hora que ela passar a mão, eu senti que minha perna tava toda dormente. Sabe quando a gente fica com a perna dormente? Você passa a mão assim, você sente. Mas você pode fazer o que for que não dói. E eu falei, olha, tá tudo dormente agora, mas eu ainda consigo sentir. E aí o doutor ia passando. Essa hora não tinha descido o pano ainda. Aí eu vi o doutor passando um trem desse tamanho, assim, uma tesourona grandona com gás, e ele passando álcool na minha barriga, eu sentindo aquele geladinho, ele falando, tá sentindo? Tá sentindo? Eu tô sentindo. Sentindo o trem gelado por cima. E aí depois disso, gente, que passou esse trem gelado, desceu o pano, assim, e o Paulo chegou. Na mesma hora o Paulo chegou. E aí na mesma hora que o Paulo chegou, o Paulo já começou a gravar. E, gente, foi aquele prazo de gravação, a gente não cortou mais nada. Foi tipo 1 minuto, a minha barriga já tava cortada. Não sei se quando o Paulo chegou já tava abrindo a minha barriga. Eu não sei, gente, só sei que é muito rápido. E quando cortou, eu não senti absolutamente nada, gente. Nada, 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 nada. Tanto que quando o médico falou assim pro Paulo, levanta aí, papai, que, ele é cabeludo. Eu, já nasceu? Acho que eu até falei isso no vídeo, já? E aí já era o netinho nascendo. Tem uma parte onde o Paulo mostra que eu tô fazendo uma cara muito assim de dor, sabe? E parecendo que eu tava sentindo dor.
E aí vocês me perguntaram bastante qual é a sensação e se sentia dor. Gente, eu não senti dor, aquela cara era só de agonia mesmo, porque você sente, na hora que tá tirando o bebê, principalmente, você sente sacudir a sua barriga, tá dormente, mas você sente aquela sacudição e o médico me mexia muito, parecia que eu ia cair da maca, de tanto que sacudia assim, sabe? Na hora que tava cortando também, sei lá, tava sacudindo bastante. E era muito estranha aquela sensação, não é uma sensação gostosa de sentir. Na hora que eu tava tirando o bebê também, tava me sacudindo. Então é só essa sensação. Então aquela minha expressão era realmente de agonia, não era uma expressão de dor. Já depois que tirou o bebê, vocês viram lá toda aquela cena, trouxe o bebê pra me mostrar, eu engoli o choro, gente. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que, tipo, eu ia chorar e engoli o choro e comecei a ficar com falta de ar. Mas não era, tipo, o meu pulmão que tava doendo. Eu já vi muita gente relatar que dói essa parte aqui. E o meu não doeu. Eu simplesmente tava respirando ofegante. Eu fiquei... E a enfermeira, tá tudo bem, me fala. E eu já não conseguia falar, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi a voz, eu perdi o choro, não consegui chorar, a lágrima minha só saiu assim. E eu não consegui ter reação, sabe? Eu realmente engoli o choro e sufoquei com o choro. E aí o doutor mandou dar uma dose de Dramin pra mim. E aí ela me deu essa dose de Dramin. E eu escutei o Paulo fazendo carinho em mim, conversando comigo, está tudo bem, a anestesista, tá tudo bem. Aí o bebezinho foi pra lá, o Paulo foi atrás do bebezinho, não deixou o bebezinho sozinho, aí foi limpar ele, né, tudo, ele fez cocôzinho assim bem na hora que nasceu, então foi cuidar dele pra lá com o pediatra. E aí, nesse tempo, estavam me costurando, eu fiquei lá sozinha, o Paulo tava bem assim do lado, né, com o bebezinho, que é tudo na mesma sala, gente. E aí o Paulo tava lá com o bebezinho e eu tava sozinha. E nessa hora que eu tava sozinha, parece que eu adormeci. Mas por conta do Dramin, né? Eu adormeci, mas eu sentia tudo e escutava todo mundo. Mas eu não tinha força pra falar, eu ficava querendo falar, tipo... Sabe, assim, não saía voz. E eu não conseguia abrir o olho, gente, eu não conseguia abrir o olho. E aí a moça, tá tudo bem, conversa comigo, me fala alguma coisa. E eu só fazia assim com a mão, ó, tipo, mexendo, porque eu não tinha força pra mexer a mão também. E aí ela põe a mão na minha mão e falou, tava tudo bem? E aí eu fazia assim, tipo, tá tudo bem, né, tipo isso. E eu não consegui mais, eu fiquei meio que imóvel. Tanto que na hora que trouxe pra fazer as fotos, eu tava tão bobona, mas tão bobona, nem reagi pra tirar a foto. Abri o olho, eu abri o olho na marra, eu ficava assim, ó, tentando abrir o olho, sabe, gente? Foi bem difícil nessa hora, porque eu fiquei bem, tipo, dopada mesmo. Então eles trouxeram já o netinho com a roupinha que eu tinha arrumado pra tirar a fotinha. Então eu tirei fotinha com o netinho, beijando ele, com o Paulo, e eles que tiraram a fotinha lá pra mim mesmo. E depois dessa hora, o Neto nasceu, era 6h52. Aí depois dessa hora que o Neto ficou pronto, o Paulo foi pro quarto com o Neto. E eu fiquei lá, já tinha terminado a minha cirurgia, na hora que eu tava tirando as fotos, tava finalizando. E ela falou assim, ó, terminou a cirurgia, você vai ficar aqui um pouquinho comigo, tá? Pra me ficar te observando. E aí eu fiquei mais ou menos umas cerca de quase uns 40 minutos. Minha mãe, quando ela veio no neném, ela ficou numa salinha, eu acho, que ela falou, onde ela fica esperando passar, né, e o bebezinho com ela, mas eu não, eu fiquei lá dentro da sala de cirurgia sozinha, e o Paulo com o netinho lá no quarto. Então o doutor foi lá, tirou foto com o neto, o Paulo tirou foto, né, dele com o netinho, foi lá ver o netinho também, trocou a touquinha dele, colocou a touquinha do hospital, com o nome do hospital. Enquanto isso eu tava na sala de cirurgia, eles começaram a organizar, sabe, a sala de cirurgia, eu escutava as enfermeiras conversando com o anestesista ficou lá comigo esse tempo todo. E aí eles estavam conversando coisas deles lá, sabe, bem nada a ver, e eu escutando tudo, mas não conseguia falar. E aí chegou uma hora que ela falou assim, olha, eu vou te levar pra sala, pro seu quarto, que seu bebezinho quer te ver, ele é lindo, ele é isso, é aquilo outro. E pegava na minha mão, tá tudo bem? Eu falava, tá. Você quer ir pro quarto? Já tá bom pra ir pro quarto? Tá bom. Sabe, gente, não tinha passado ainda o efeito do Dramin. Então eu fui pro quarto, aí no quarto eu quase não consegui ver o netinho, eu só fui ver ele mesmo depois que eu levantei, que eu só podia fazer assim, né, que ele tava no bercinho do lado, o Paulo levantou ele assim pra me ver. E eu fui conversar depois da cesárea um bom tempinho depois. No vídeo parece ser tudo muito rápido, né, gente, mas é porque corta de uma hora e já vai pra outra, não significa que foi na mesma hora que eu tava conversando. Então eu fui conversar bastante tempo depois, eu fui levantar a cabeça, tipo assim,
Só quando a enfermeira realmente falou pra mim ajudar, que olha aqui pra dar mamar e tal. E eu fui levantar a cabeça assim, pessoal, bastante tempo depois, quando a enfermeira me sugeriu, aí ela levantou um pouco a minha cama também, e eu ainda não tava sentindo as pernas, aí eles colocou o Neto pra mamar. Ele praticamente não queria mamar, não queria pegar de jeito nenhum, parece que ele tava assim, peito. Ai, meu Deus, é porque a boquinha dele era muito pequenininha, gente. Então as enfermeiras veio e colocou ele no peito e ele mamou um tiquinho, tipo, deu umas 3 sugadinhas e ela falou, não, tá bom. O importante é ele saber que é aí que vai dar o mamazinho dele. A enfermeira veio pra me dar banho, né, gente, pra me ajudar a tomar banho, pra me levantar. E aí ela levantou a cama toda, eu fiquei praticamente sentada e ela falou, olha, pode doer um pouco agora. E todo mundo fala que a hora que levanta é a pior hora, de rasga, tudo assim. E, gente, ela levantou a cama assim, ela baixou a cama até o chão, ela me ajudou a sentar, que eu já tava quase sentada, eu só fiz assim e botei o pé no chão. E ficou baixinha a cama, eu não precisei de descer, escorregar assim, não. Eu formiquei o pé no chão. E aí ela, você quer ajuda? E ela foi me ajudando assim pelas costas, me ajudando a levantar. Eu forcei e levantei. E eu esperava, tipo, a maior dor do mundo. Eu levantei, ela falou assim, não anda, fica em pé quietinha, que pode dar tontura. Eu levantei sem nenhuma dor em si, sabe? Eu não senti aquela dor que eles falam que rasga. Eu senti simplesmente, eu tô esticando o meu corpo depois de ter ficado muito tempo deitada. E aí eu senti isso, gente, não foi uma dor, foi só realmente, tô levantando aqui, esticando minhas pernas, né? Tinha muito tempo que eu tinha ficado deitada. Não senti dor para levantar. E aí ela falou, espera um tiquinho, respira, tá com tontura? E eu, não tô com tontura. Aí ela falou assim, quer ajuda pra ir até o banheiro? Se você quiser, eu te ajudo. Aí, gente, eu não precisei de ajuda não, eu fui até o banheiro, né? E aí eu tava com uma fralda nessa hora, não precisei de colocar a sonda, eu ainda falei isso pra enfermeira, eu falei assim, meu maior medo é ter que colocar a sonda. Ela falou, não, a gente só coloca a sonda depois do parto, caso você não consiga fazer xixi, porque a anestesia meio que corta o xixi. E aí eu fui pro banheiro sozinha, eu só pedi ajuda pra me tirar a fralda, porque eu não tava conseguindo arrancar a fralda, né? Então eu fui pro banheiro andando tipo passinho de formiguinha, bem assim, levando um pezinho na frente do outro. Liguei o chuveiro e o Paulo já veio pra me ajudar a tomar banho, mas eu não precisei de ajuda pra ligar chuveiro, essas coisas pra andar, não. O Paulo só ficou me auxiliando, tipo, pra me dar o sabão na mão e lavar minhas pernas, né, gente? Porque eu não conseguia agachar, nem podia também. Então eu fiz isso. Sangramento mesmo eu tive maior nesse dia, nessa hora. E, tipo, até no outro dia eu tive um sangramento bacana. Depois foi, tipo, menstruação mesmo, pra menos. E quando eu falo isso, o pessoal fica chocado, porque com 7 dias pós-parto, eu já tava usando aquele absorventezinho de uso diário. Sabe aquele uso diário, gente? Bem pequenininho. E não tava saindo mais sangue, tava saindo um líquido, uma gosminha. Tava saindo, tipo, um corrimento meio alaranjado. Era isso que tava saindo, não era sangue também, gente. O sangue já cortou, tipo, uns 4 dias mesmo pós-parto. E eu já tava usando aquele absorvente pequenininho, gente, vocês acreditam? Então, meu sangramento foi bem pouco e acabou muito rápido. Com menos de 20 dias eu já não tava mais nada, já tava usando calcinha sem mais nada. Então, em questão disso, foi bem pouco. Por isso que eu falo que varia de mulher pra mulher. Não senti dor na hora de levantar, não senti tontura, não senti nada. E um detalhe, eu teria que fazer xixi naquele banho. Eu tinha que fazer xixi, eu tinha que soltar o xixi. Foi muito difícil, eu fiquei uns 15, 20 minutos debaixo do chuveiro, deixando aquela água cair assim pra relaxar e tentar fazer. E só a hora que eu esqueci do xixi que saiu sozinho, sabe? Porque parece que a anestesia prende, alguma coisa assim. Então, gente, foi basicamente isso o meu parto, o meu relato de parto. Foi um parto super bacana, foi um parto bem calmo. Aconteceu alguns fatores, né? Eu vou aproveitar e contar um pouquinho aqui, resumindo, mas eu posso fazer um vídeo falando sobre o pós-parto. Eu tive cefaleia, tive que voltar pro centro cirúrgico, tomar outra anestesia e adicionar sangue, né, na minha coluna ali pra tirar o ar, eu acho, alguma coisa assim, porque eu tive cefaleia pós-hack. Teve esse acontecimento. Mas fora isso, tudo perfeito, gente. Então esse foi o relato do parto em si. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo, porque eu falo demais sobre o meu pós-parto, sobre dor pós-parto, sobre um pouco sobre essa cefaleia, contar como é que foi a volta pro hospital e por aí vai. Comenta aqui abaixo que eu posso estar gravando vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa nesse relato de parto, comenta aqui nos comentários, faz a perguntinha, pergunta aqui nos comentários que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês aqui abaixo, tá bom? Então, Ângela, como é que foi isso? Você não falou sobre isso? Porque realmente, gente, eu fiquei com muito medo de gravar esse vídeo, eu tava adiando porque eu tava com medo de esquecer alguma coisa. E aí agora que eu sentei pra gravar também, eu tô com medo de ter esquecido, mas pode comentar aqui abaixo que eu respondo vocês. Pessoal, eu esqueci de comentar, né? O vídeo foi pra falar sobre o parto prematuro, eu esqueci de comentar com vocês, eu vou voltar aqui no finalzinho.
Então, o Neto nasceu com 8 meses e 4 dias, 36 semanas e 4 dias, ainda é um bebê prematuro. Ele nasceu um bebê pig, porque ele nasceu de baixo peso, ele nasceu com 46 centímetros e 2,410 kg. Ele saiu do hospital bem miudinho, porque ele desinchou muito, gente, muito mesmo, não foi tipo 20 gramas, não, foi tipo 2 quilos. Ele saiu do hospital, ele saiu bem miudinho, bem magrinho. O doutor, assim que ele nasceu e chorou, acho que até pega no vídeo, o doutor fala assim, o pulmãozinho tá bom, viu? 37 semanas, 36 e 4 dias, mas pode colocar 37 semanas. Porque se colocasse 36 e 4 dias, teria que colocar que é um bebê prematuro. E o Neto não precisou de UTI, o Neto não precisou de incubador, o Neto não precisou de nada, gente. O pulmãozinho dele tava perfeitinho. Então, o doutor colocou lá 37 semanas no laudo, né, que fala na caderneta dele, tudo é 37 semanas. Porém, ele nasceu de 36 semanas e 4 dias, podendo ser menos ainda, né, porque a ultrassom erra e também comparado com a data da DUM também erra. E aí, então, é 36 semanas e 4 dias pra menos, porque nunca é certeiro, né? Então, mesmo assim, colocaram lá 37 semanas e colocou só que é um bebê pig, que era um bebê prematuro de baixo peso. Não colocou prematuro de idade gestacional. Então ficou assim, gente. Muita gente falou que era estranho, que não poderia ter feito isso. Coloca 37 semanas, deveria ter colocado o tanto que é. Eu também acho, mas o que importa é que meu bebê tá bem. E hoje ele já recuperou o pezinho dele. Então é isso, gente. No mais, o Netinho nasceu super saudável, não precisou de nada. E nasceu com 2,410 kg e saiu do hospital com 2 quilos e pouquinho, gente. Então ele emagreceu bastante, desinchou muito. E aqui no canal, pessoal, também já tem vídeo de eu falando sobre o meu corpo pós-parto. Já tem um vídeo, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo pra vocês assistirem. Vídeo de eu mostrando o meu corpo e falando também quantos quilos eu emagreci, quantos quilos eu engordei. Assiste lá pra vocês saberem. E em breve eu faço o vídeo do pós-parto pra vocês. Então se inscreve aqui pra estar acompanhando tudo. E eu vou fazer também um vídeo de tour pelo meu corpo com 2 meses de gravidez. Então fiquem ligadinhas que tem bastante coisa aí pra chegar. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui abaixo também o que você achou. E a palavra-chave do vídeo de hoje é #BebêPig, gente. Se você assistiu até o final aqui, que eu acho que vai ser bem difícil. E se você chegou, meus parabéns, porque você é guerreira, amiga. Comenta aí #BebêPig que eu vou estar respondendo e agradecendo a cada uma de vocês. Grande beijo, fiquem com Deus, me segue lá no Insta, sempre fica passando aqui na telinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.